A conversa é sobre candidíase com a doutora Larissa Cassiano, que é médica, ginecologista e obstetra e enfrentou o frio, a chuva e veio conversar conosco. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, um prazer enorme. Todo nosso em recebê-la sempre. A doutora falou que hoje tá difícil lá fora, né? Hoje o trânsito, o frio, a chuva. Tá caótico, tá frio. Nem parece, aqui a gente esquece de tudo. Aqui a gente esquece de tudo. É gostoso? Demais, é muito adoro gostoso, tá aqui. é muito gostoso. Eu tenho uma amiga, só um parênteses, que falou que ela também é jornalista. Ela falou, estúdio é um ambiente que deixa a gente muito mal acostumada, porque aqui tudo dá certo. Todo mundo é muito gentil. Todo mundo é muito gentil, a temperatura é agradável. Eu tô com sede, vem água. Eu tô com calor, mudou o ar. Ela falou, a gente tem que tomar cuidado para não ficar mal acostumada. Eu confesso que eu já me sinto em casa. Hoje eu já cheguei, já fui ali, já fui... Gente, meu Deus do céu, fico tô em casa. muito feliz. O que também colabora é a recepção aqui, é sempre muito calorosa, eles são demais. Né? É. Obrigada. Bom, eu que agradeço você vir. Candidíase, doutora, o que é candidíase e por que ela existe na nossa vida? Inclusive, cheguei a minha maquiadora falando pra mim, nossa, eu tava falando com uma amiga, daí minha amiga... E aí já começou candidíase. Candidíase é uma infecção vaginal, uma infecção fúngica. Na verdade, pode acontecer em outras regiões, mas pode acontecer também no canal vaginal. E geralmente, quando acontece no canal vaginal, leva a um corrimento. Então, a maioria das pessoas, às vezes, vai começar a perceber que a candidíase aconteceu porque está com corrimento. E pode, junto com esse corrimento, ter dor para urinar, e aí as pessoas às vezes a pessoa não consegue associar. Eu tô com infecção urinária ou eu tô com candidíase? Às vezes demora um pouquinho para conseguir entender essa associação. Pode dar inchaço ali na região da vulva, a vulva fica mais inchada, mais avermelhada. Dói ou arde para urinar? Às vezes os dois, mas geralmente arde. Tá. E arde quando o xixi passa. Por quê? A candidíase causa umas microfissuras, uns cortezinhos, causa uma irritaçãozinha e aí quando o xixi passa na região vem a dor. Então é uma dica também para quem está na dúvida se é infecção urinária ou candidíase. Fez xixi, ardeu? Fiz xixi, ardeu. E a infecção urinária geralmente dói o tempo todo. E dói mais quando você começa ali o xixi e não quando ele passa. Tá. E tem outros sintomas, mas daí é uma forma de diferenciar. A candidíase também pode dar dor durante a relação sexual. Aí um outro sinal para ter essa alerta. Mas candidíase pode acontecer em outras regiões. Então aqui a gente está falando mais da candidíase como corrimento e como infecção vaginal. Acomete mulheres adultas? Acomete mulheres adultas, mas também pode acometer adolescentes e crianças. É que é um pecado. Que é muito quando a criança reclama difícil. Que está ardendo para fazer xixi. E as pessoas às vezes associam candidíase como uma infecção sexualmente transmissível. Não é. Não é. A candidíase pode acontecer mesmo fora das relações sexuais. Então, pode acontecer em crianças que nunca tiveram relação sexual. Tá. Porque a cândida é um fungo que pode estar ali na região genital e por uma mudança de imunidade, por uma mudança de rotina, vem e prolifera. Então, não necessariamente a pessoa teve relação sexual, teve qualquer tipo de contato sexual. É uma doença da mulher. É uma doença da mulher, mas também pode acometer o homem. É que no homem, geralmente, vai causar, tipo, uma lesão meio esbranquiçada, uma coceira, mas não tão evidente quanto e não tão intensa como nas mulheres. E nas mulheres, às vezes, é uma coceira. Às vezes, eu recebo paciente que chega porque ela se cortou de tanto que coçou. É chato. Candidíase é uma chatice. Vamos começar com os mitos e verdades, depois a gente aprofunda o assunto com as perguntas do pessoal de casa. Doutora Larissa Cassiano, é mito ou verdade que imunidade baixa pode contribuir para o aparecimento de candidíase? É verdade, a imunidade baixa, junto com uma rotina alterada, pode contribuir. E muitas vezes as pessoas têm candidíase de repetição e não tem outra causa além dessa questão da imunidade. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam, não, porque eu trato e não melhora, trato e não melhora. Daí, quando você começa a perguntar, a pessoa acorda às 4 da manhã, vai dormir meia-noite, não tem uma rotina, não tem nenhum alimento, nada saudável, aquela rotina maluca, a imunidade está lá no chão e a candidíase não vai embora. Tá. É mito ou verdade que a candidíase está associada à falta de higiene? Não. Mito, não é mito? É mito
A falta de higiene, claro, é algo ruim, mas pessoas que têm a higiene adequada, pessoas que não têm higiene, podem ter candidíase. Então a gente não pode colocar a conta toda na higiene, porque, como eu disse, é um fungo que pode estar ali e pode proliferar por diversos motivos. Então não dá pra gente colocar a conta e falar que é uma pessoa que não faz higiene adequada e por isso que ela teve candidíase. Não. O fungo pode estar ali e por algum motivo dentro do organismo ele pode proliferar. E já que a gente falou em higiene, tem alguma maneira correta de lavar a calcinha, de lavar a roupa íntima, especialmente quando estamos com candidíase? É super importante, de preferência, lavar com água mais quentinha. Algumas máquinas de lavar conseguem fazer isso. Não precisa ficar fervendo a água, nada do tipo, mas seria algo bom. Importantíssimo, nada de lavar a calcinha no banheiro. Aquela coisa de pegar o sabonete, lavar e deixar secando no banheiro, que não seca, na verdade. O banheiro é um local úmido, aquela secagem não é adequada, então o ideal, lavar, não precisa ser com um sabonete diferente. Se tiver sabonete neutro, ok, mas lavar, deixar secar bem em local arejado. Então não fazer aquela secagem mais ou menos, não deixar aquela secagem ali no banheiro e não usar sabonete. O sabonete é diferente do sabão específico para lavar roupa e muitas vezes o sabonete não vai higienizar tanto quanto um sabonete de roupas. É mito ou verdade que a candidíase pode ser confundida com outras infecções ginecológicas? É verdade. Muitas vezes nós temos a vaginose bacteriana, que é uma infecção por bactéria. Então, eu estou falando que a candidíase é uma infecção por fungo e a vaginose é uma infecção por bactéria. Muda tudo. Muda tudo. E o corrimento, às vezes, pode ser parecido para a pessoa. Se ela tem aquela história, sabe? Eu tenho um creme vaginal ali na gaveta que eu já usei, aí eu vou lá e pego, uso achando que é uma bactéria e é um fungo. Não vai funcionar. Então é importante sempre ter o acompanhamento médico para fazer o tratamento adequado, diferenciando se é bactéria, se é fungo, se é vírus, porque a gente pode ter outros tipos de infecção e podem sim ficar parecidos. É mito ou verdade que a má alimentação pode contribuir para o surgimento da candidíase? Isso mesmo. Nós já sabemos que dietas ricas em carboidrato, em muito açúcar, podem favorecer infecções fúngicas, né? Os fungos são oportunistas e quando a gente tem esse meio, principalmente mais doce, com muito açúcar, a gente tem essa possibilidade. Muitas vezes, pacientes com diabetes que está descontrolado têm infecções. E aí a gente começa a perceber a mesma história. Ah, mas trato, não melhora. Vai você ver descobre, a dieta. É a dieta. E é o mais difícil, às vezes, de você associar que uma infecção vaginal está associada com a sua dieta. Muito difícil. Tá. A gente tem algumas imagens, vamos ver. Ah lá. Exatamente. Candidíase. Essa é a imagem que os ginecologistas vão observar quando eles vão fazer aquele exame ginecológico, que a gente coloca, fala aquele do aparelhinho. exame, do aparelhinho do espéculo. Então, quando a gente coloca Vê isso o a olho nu? espéculo, vê a olho nu essa secreção que é mais esbranquiçada, parece uma nata de leite, que a gente diz, e as pessoas muitas vezes vão ver sair essa secreção. Nem sempre vai sair branca, que a gente fala nata de leite, mas às vezes não vai sair branca por causa do conteúdo vaginal. Então a pessoa vai sentir saindo umas pastinhas Na roupa íntima. Na roupa íntima, que faz uma secreção às vezes muito intensa. Aqui já é a tricomoníase. A tricomoníase já é uma infecção causada por protozoário. Então, diferente do fungo, aqui é um protozoário. Tricomoníase é infecção sexualmente transmissível. Então, o que muda? Candidíase, eu não preciso tratar o parceiro. Tricomoníase, parceiro, precisa ser tratado. Então, são infecções diferentes. A tricomoníase é muito mais complexa e grave, justamente por acometer o parceiro. Tá. E tem mais uma. A vaginose bacteriana, que é o que eu falei. Que às vezes confunde com a candidíase. Que às vezes confunde com a candidíase. A vaginose bacteriana também é muito frequente. Pode ser causada por bactérias. A gente tem algumas bactérias que podem causar. Geralmente é um corrimento mais fluido, não é um corrimento tão pastoso. O odor, tanto da tricomoníase quanto da vaginose, ele é mais intenso, mas a tricomoníase ainda consegue ter um odor mais de peixe, um odor muito desagradável, horroroso. A vaginose também. É importante diferenciar, porque como eu falei, são 3 agentes diferentes. Se eu uso o mesmo creme vaginal para as 3 coisas, eu não vou resolver. 2 você já está errando. Eu já estou errando. E aí a pessoa chega e fala, é que eu sempre tenho candidíase e estou sempre tratando e nunca melhora. Nunca melhora, muitas vezes, por esse tratamento incorreto. Qual que é o mais fácil de tratar, candidíase ou a vaginose? A vaginose talvez seja mais fácil de tratar,
porque a recorrência da candidíase é maior. É muito mais frequente a gente ter várias infecções de repetição pela candidíase por essa questão da imunidade. Muitas vezes o fungo está lá, você mudou a imunidade, usou uma roupa úmida por um período maior, vem a candidíase. Ela é mais frequente que a vaginose. Continuando com mitos e verdades. É mito ou verdade que é necessário passar a calcinha ou fervê-la para evitar candidíase? É mito, você não precisa fazer todo esse movimento. Você pode lavar e deixar ela secar bem. Lavar com sabonete neutro, sabonete de coco, não tem problema. Mas deixar ela secar em local arejado, não lavar com roupas, por exemplo, que estão ali misturadas, roupas com muita sujeira, com resíduo difícil de ser retirado. Mas não precisa desse processo todo, de passar, tudo isso, se ela secar de maneira adequada. Quer dizer, tem que lavar como qualquer outra roupa, com o bom senso que a gente usa quando vai colocar camiseta ou, né? Roupa de futebol, roupa de chão, coisas do tipo. Exatamente, né? Separa e tal. Separa. E não precisa ficar passando com ferro. Não precisa. Até porque estraga a calcinha, né? Exatamente. É claro que a gente recomenda evitar aquelas calcinhas de material muito sintético. Tem algumas calcinhas que são tão finas que elas acabam criando um atrito ali. Então, evitar aqueles materiais muito sintéticos, evitar a calcinha na hora de dormir. Então, calcinha na hora de dormir, tenta sempre dormir sem. Até criança. Até criança, não tem uma necessidade de você deixar a criança com a calcinha durante esse período. Então, tira a calcinha, mas não precisa fazer esse processo todo de lavagem, só separar de roupas mais sujas, né, com uma sujidade maior, panos, coisas do tipo, do restante. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, peço um minutinho da sua paciência. Vou conversar com ela, Cassiano. Candidíase é o tema de hoje. A primeira delas, Marlene. Qual deve ser o tratamento para quem tem candidíase de repetição? Primeira coisa, investigação. Investigação porque, embora os sintomas sejam muito parecidos, a gente faça esse exame do colo do útero, nem sempre a cândida é causada por um tipo específico de cândida. A gente tem tipos diferentes. Então, primeira coisa, confirmar e investigar. Investiguei, confirmei. Investigar é ir ao médico e fazer o exame que ele manda. Fazer exame. Muitas vezes a gente colhe essa secreção que está ali. É o Papa Nicolau, não? Não. Pelo Papa Nicolau a gente pode ter a visualização da cândida, mas não é o exame correto para a pesquisa. Então, geralmente são exames de cultura, são exames mais específicos que a gente manda para o laboratório. E aí ele diz, além disso, tem um exame que pode falar para a gente, é Candida albicans. E você deve utilizar esse medicamento. Então, a gente tem a pesquisa e a gente tem um outro que vai dizer mais especificamente como tratar. Já sei, cândida de repetição, eu preciso tratar por um período longo, geralmente 6 meses. Então não é só passar na consulta e usar um creme vaginal e tá resolvido, porque vai voltar. Se a pessoa já teve mais de 2 episódios no ano, ela tem indicação para tratar por esse período maior. E aí vai ficar usando o tratamento por 6 meses. Tá. Certinho, né? Se fizer certinho. Exatamente. Liliane, sexo oral pode favorecer o aparecimento da doença? Não, a não ser que a gente tenha cândida oral. Então, se a gente tiver infecção, se a gente tiver alguma coisa dentro dessa relação que possa afetar ali a imunidade ou que possa trazer alguma infecção. Mas, de maneira geral, não vai favorecer candidíase. Tá. Mais uma. Ingrid, estou tendo candidíase com certa frequência. Toda vez antes de menstruar, fico mal e depois da menstruação também. É normal? Vivo passando creme vaginal, Ingrid. Ingrid, não, tem que buscar atendimento, tem que investigar. Por mais que digam para você, é só uma candidíase, esse uso frequente do creme vaginal vai criando uma resistência. Então, o fungo vai ficando cada vez mais forte e vai respondendo menos ao tratamento. Então, você está fazendo muitas vezes com que o tratamento funcione menos. É importante fazer o tratamento adequado, com o diagnóstico. Confirmou, se está se repetindo, tem que tratar por um longo período. Algumas pessoas vão ter essa candidíase antes da menstruação porque o pH vaginal muda. Então, muitas vezes a gente não precisa tratar especificamente a infecção, mas mudar o pH nesse período específico. E se não tratar? Se não tratar, primeiro que a sensação é muito desconfortável. A pessoa A pessoa fica coçando, arde. ardendo. Ela pode levar a infecção bacteriana, porque essas escoriações, esses cortezinhos,
Você vai lá arranhando a unha, mexendo, isso pode dar uma infecção bacteriana, isso pode levar a uma infecção urinária, isso pode subir, que a gente chama ascender pela pelve e causar infecções mais graves e mais complexas. Tem que Parece tratar. algo simples, é só uma candidíase e um creme vaginal, mas não. Tá. Pode evoluir de formas mais graves. O sistema público oferece o medicamento necessário? Oferece, tem creme vaginal, tem comprimido. Então, o Sistema Público de Saúde oferece creme, oferece comprimido. Tem uma outra opção que a gente tem usado muito, que são os óvulos vaginais, que você pode manipular. Então, dá para manipular óvulo vaginal. Tem óvulo de dose única. Nunca ouvi falar. Não tem desculpa. Os óvulos vaginais hoje podem ser feitos com óleos essenciais. Óleo de coco, Aí você introduz? óleo de alecrim, você introduz e muitas vezes você pode usar por um período maior, porque é diferente do medicamento, Exato. você tem uma restrição. O óvulo de coco, por exemplo, você pode manipular e ficar usando por um longo período. Só um detalhe, tem muito vídeo aí na internet de faz o óleo, pega aqui, coloca ali. Óleo de coco a gente tem que tomar cuidado, ele muda de temperatura em alguns ambientes. Essa manipulação sem cuidado pode favorecer a infecção. Então, pode usar, é tranquilo, mas com cuidado. Com a saúde não é na internet que a gente busca. De jeito nenhum. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Próxima. Paula. Ouvi dizer que chá de cranberry e banhos de assento com chá de camomila ajudam a prevenir a candidíase. É verdade? Sim, tanto chá de cranberry quanto chá de camomila como banho de assento, eles são relacionados. Na verdade, o chá de camomila no banho de assento, ele vai dar mais um conforto ali para a região. E o chá de cranberry tem uma relação com imunidade. Cranberry para ingerir? Ingerir o cranberry, principalmente até para infecção urinária, ele ajuda muito por essa questão imunológica. Ele tem esse benefício e acaba reduzindo a possibilidade de recorrência. Então, mais uma vez, né, pensar que muitas vezes a cândida está ali no seu organismo. Se alguma coisa acontece, ela puff e vem o corrimento. Se a gente consegue reduzir essa possibilidade dela aparecer, a gente reduz a possibilidade de ficar tendo infecção de recorrência. Ótimo. Mais uma. Laura, a candidíase de repetição pode trazer algum problema mais sério? Sempre pode, né, Laura? Pode sim, Laura. Pode. Além de tudo, independente de trazer um problema para a saúde, se você tem uma infecção que te causa desconforto, pode afetar a sua saúde sexual. Quem consegue ter uma relação sexual com um corrimento saindo ali pela vagina, aquele corrimento intenso? Não dá, é super desconfortável. Pode ter uma questão da saúde mental, você se sente mal, às vezes o odor. Tem pessoas que chegam e falam que eu tô sentindo o cheiro. Ela não vai socializar, ela não vai conseguir trabalhar da mesma forma. Vai expandindo, uma coisa contamina a outra. Um monte de problema, não dá. Então tem que tratar, tem que buscar ajuda, não ir simplesmente ali e tratar pontual. Se está se repetindo, não é o pronto-socorro talvez que vá conseguir resolver. Tem que marcar uma consulta e investigar. Tá. Mais uma. Sarina, já existe vacina para a candidíase? Vi um relato de uma blogueira na internet que está fazendo um tratamento vacinal contra a candidíase. Aí eu emendo, é necessário vacina? Na verdade, contra a candidíase especificamente não, mas existem vacinas que melhoram teoricamente a imunidade. E aí, dentro desses medicamentos que a gente chama de imunoglobulinas, a gente tem mais direcionadas para candidíase. Então, não existe a vacina contra a candidíase. Existem vacinas ou medicamentos que mexem na imunidade que podem ser utilizados. Geralmente, para paciente que tem quadro de infecção de repetição por um longo período, porque não é um medicamento de fácil acesso, barato, e que a gente acaba indicando ali para todo mundo. Tem que ter cuidado. Isso não é oferecido no sistema público de saúde? Não é oferecido no sistema público. E me parece muito radical, agressivo, né? É bem radical e é geral, ele não é específico para cândida. A gente não tem essa garantia de que vai melhorar. E aquela coisa, Regina, você faz essa medicação, tem uma qualidade de vida péssima, não tem efeito. Então a gente precisa às vezes olhar, será que não tem alguma coisa na minha alimentação, na minha rotina? Porque só fazer isso e manter uma rotina ruim não vai funcionar. Não tem ganho nenhum, não né? É o corpo falando com a gente, né, doutora? Exatamente. Conversei com a doutora Larissa Castanho. É Castanho? Cassiano. A Cassiano, eu vi lá. Doutora Larissa Cassiano, que é médica, ginecologista e obstetra. Ele está no Instagram como DRA Larissa Cassiano. Não tem ponto, não tem nada, né? Não. DRA Larissa Cassiano com 2 S's. Muito obrigada.